Aleluia, glórias a Jesus. Que alegria, queridos, mais uma vez estamos juntos para adorarmos, exaltarmos o nome da pessoa de Cristo Jesus e Deus Pai. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, João declara que viu toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há. E estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Mas, queridos, quem é este Jesus que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor? O próprio João, no Evangelho de João, também declara no versículos de 1 a 3, 1 João 1, de 1 a 3, no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que adorá-lo? Por que exaltá-lo? Por que declarar louvores ao seu nome? O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo declara: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois em Cristo Jesus, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. As invisíveis, as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Por que adorá-lo? Aleluia! Porque ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, queridos. Tudo foi criado para ele e por intermédio dele. O escritor do livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1 e 2, ele declara: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, tem-nos falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Por que exaltá-lo? Por que declarar louvores ao seu nome? Porque ele é antes de todas as coisas. Ele é o Verbo que estava com Deus no princípio de todas as coisas. Aleluia! E porque Deus ainda está nos falando através do seu Filho. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia! Ainda com a experiência do apóstolo João em Apocalipse, depois de João ter tido a visão celestial da pessoa de Cristo Jesus, o próprio Jesus se declara para ele no versículo 17 de Apocalipse 1, quando ele disse: o próprio Jesus: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Quem é Jesus? Jesus é aquele que ressuscitou, aleluia, que venceu a morte. Bendito seja a pessoa de Cristo Jesus. Aquele que declarou que voltará. Por isso adoramos o seu nome, exaltamos o seu nome, porque ele é digno, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo foi criado por ele e para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é aquele que venceu a morte, aleluia, aleluia, bendito seja aquele que vive para todo sempre. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que se assentou à direita do Deus Pai. Aleluia. Ele é aquele de quem o nome está acima de todo nome. Ele é aquele que todo joelho um dia há de se dobrar para exaltá-lo, porque o Pai o exaltou sobre todas as coisas. E ele hoje está assentado à direita de Deus Pai. E a ele
seja a glória, a honra, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Por isso, Pai Santo, nos apresentamos a Ti, diante de Ti, de Cristo Jesus, para exaltar o Teu nome. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E bendito seja o Teu nome, Jesus, exaltado acima de todo nome, aquele que existiu antes de todas as coisas, aquele que venceu a morte e aquele que voltará, aquele que hoje está sentado à direita de Deus Pai, a quem pertence toda a honra, glória, louvor e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Podemos juntos, nesse dia, exaltar o nome, a pessoa do Deus Pai e de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus declare: e para o nosso Deus fizeste reino, os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Já posso ouvir os milhares de milhares a proclamar em grande voz, os milhares de milhares a proclamar em grande voz. Digno é o Cordeiro que foi morto em meu lugar, todo o poder, riqueza, sabedoria e força, toda a honra e glória e todo louvor, toda a honra e glória e todo louvor ao que está sentado sobre o trono de glória, ao Cordeiro seja o louvor para todos sempre. Amém. Ao que está sentado, ao que está sentado sobre o trono de glória, ao Cordeiro seja o louvor para todos sempre. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto em meu lugar, todo o poder,
sabedoria e força, toda honra e glória e todo louvor, toda honra e glória e todo louvor. Aleluia, Pai. Toda honra, todo louvor, majestade, soberania seja para Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso é o Senhor. Santo, santo Tu és, santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso é o Senhor. O que era, o que é e o que sempre será, poderoso sobre todos, digno de glória e honra. Não nos cansamos de dizer: Santo é o Senhor. O que era, o que era, o que é e o que sempre será, poderoso sobre todos, digno de glória e honra. Não nos cansamos de dizer: Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo Tu és, Senhor. Quantos podem adorar a Ele com as suas palavras? Santo, santo, santo Tu és, Senhor. Digno, digno, digno Tu és, Senhor. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. Digno, digno Tu és, meu Senhor. Toda a terra Te adorará, toda a terra dobrará os seus joelhos para Ti, meu Senhor. Flui, ó Rio de Deus, em nossos lares flui. Flui, ó Rio, flui em nossos lares. Santo, santo, santo Tu és. Digno, digno, digno Tu és. Reconhecemos Tua grandeza, reconhecemos Tua soberania, reconhecemos Tua majestade. Reconhecemos Tua grandeza, reconhecemos Tua grandeza, reconhecemos a Tua majestade. Nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos aos Teus pés. Quantos podem se render aos pés dele? Nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos aos Teus pés. Minha casa se rende, minha casa se rende
ao teu governo, ó Senhor. Minha casa te adora, minha casa te exalta, minha casa reconhece tua soberania, tua soberania. Santo, santo és, Senhor. Santo, santo és, Senhor, Senhor, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Com as nossas palavras te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Flui, ó Rio de Deus. Flui sobre as nossas casas, flui. Rio de Deus, flui, 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 flui. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em minha vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Convide sua casa a cantar mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre a minha casa. Pois só tu és o Deus eterno sobre a minha casa. Pois só tu és o Deus eterno sobre a minha família. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos profetizar sobre as nossas casas. Pois só tu és o Deus eterno, amém. Pois só tu és o Deus eterno sobre a minha casa. Pois só tu és o Deus eterno sobre a minha casa. Pois só tu és o Deus eterno sobre a minha vida. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar sobre o Brasil, amém? Pois só tu és o Deus eterno sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus eterno sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus eterno sobre o Brasil. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Jesus. Estou aqui para trazer um aviso muito importante para vocês a respeito do retorno aos nossos encontros presenciais. Então eu peço que você redobre a sua atenção, que você tenha um caderno ou o seu celular, de maneira que anote as informações que estou trazendo para vocês aqui agora. A respeito dos encontros presenciais, esse é o tema do aviso. Olha, a primeira coisa que é importante ficar claro para cada um de nós é que, devido a esse momento, esses encontros serão bem diferentes dos encontros que nós estamos acostumados. Então, serão encontros onde a gente não vai poder se abraçar, se beijar, estar perto uns dos outros, por conta da situação que todos nós estamos vivendo, enfrentando e que é do conhecimento de todos nós. Então serão encontros diferentes, mas certamente serão encontros cheios da presença do Senhor. Vamos aos avisos. A primeira informação importante é que estes encontros serão limitados. A quantidade de pessoas que poderão participar será limitada a 50 pessoas por cada encontro. Então, apenas 50 pessoas, contando inclusive com o pessoal de apoio e nós, os pastores, esta soma não pode ultrapassar 50 pessoas, é o máximo. 50 pessoas poderão estar presentes, no máximo, em cada encontro desses. Os critérios de distanciamento serão obedecidos, assim como o uso de máscara e outros cuidados determinados pelas autoridades e também pelos médicos, o pessoal da área de saúde. Então, as cadeiras estarão distanciadas 1,5 metro umas das outras, e esse distanciamento deverá ser obedecido. Nós devemos evitar aglomerações e coisas desse tipo, tá bom? Anotem então as datas. São 2 datas em agosto, como já dissemos anteriormente, e 2 em setembro. Essas datas serão apresentadas a vocês aí na tela em algum lugar, mas eu vou dizer agora e anotem estas datas. Em agosto, dias 9 e 30. Repetindo, agosto, dias 9 e 30. Em setembro, dias 13 e 27. Setembro, 13 e 27. Eu gostaria de repetir que em cada encontro desse, no máximo estarão presentes 50 pessoas. As inscrições, queridos irmãos, serão feitas através do site Um Só Corpo, e quando elas forem abertas, nós informaremos a vocês. Por enquanto, os irmãos estão preparando um pequeno sistema para fazer o controle dessas inscrições, né? No máximo 50 pessoas por encontro, e alguns outros critérios que a gente vai informar posteriormente. Nós daremos, irmãos, mais informações através dos grupos de WhatsApp e das outras mídias da igreja. Então, fiquem na paz do Senhor, guardem o coração, estejam orando por nós, continuem orando por nós. Agradecemos, porque sabemos que vocês têm feito isso, e nós, de fato, temos recebido clareza e direção da parte do Senhor, mas continuem orando por nós. E guardem o coração de vocês, estejam tranquilos, estamos cuidando uns dos outros, estamos cuidando para que sejam uma bênção cada um desses encontros, dentro dos limites que hoje nós temos. Amém? A graça do Senhor seja com cada um de vocês na continuidade desse nosso encontro. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã,
Que alegria, que privilégio estarmos mais uma vez juntos na presença do Senhor para sermos ministrados pelo seu doce Espírito. Podemos orar um pouco? Pai, mais uma vez, Senhor, queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, para sermos ministrados pelo Teu Espírito, Pai. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. Queremos declarar que nós hoje somos uma terra boa, Senhor. Nosso coração é uma terra boa para receber a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra irá produzir frutos e esses frutos irão ser destinados, Senhor, à Tua própria glória, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nos aquietamos na Tua presença e queremos estar prontos para acolher a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos. Queria começar esse encontro lendo um texto muito conhecido nosso, tá? Você pode abrir a tua Bíblia, acessar o teu aparelho, provavelmente deve ser veiculado aí na tua tela. Hebreus 12, de 1 a 3, um texto muito conhecido nosso, diz assim: portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, algumas versões falam, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aleluia! Irmãos, esse texto sempre fala muito ao meu coração. Sempre. Já fui ministrado várias vezes pelo Espírito em cima desse texto, já compartilhei algumas vezes uma palavra sobre esse texto. Irmãos, mas esse texto sempre fala muito comigo, porque esse texto fala da minha caminhada, irmãos, da nossa caminhada como discípulos de Jesus. Esse texto fala do nosso dia a dia, né? Do nosso caminhar na segunda, na terça, na quarta, no domingo, no verão, no inverno, na chuva, no sol. Esse texto fala do meu dia a dia, do teu dia a dia. Queria fazer uma pequena revisão, tá? Nós já sabemos disso, mas é muito bom repetir as verdades eternas do Senhor. Temos aprendido que a conversão, a nossa entrega ao Senhor, nosso processo de conversão se constitui o início da nossa caminhada. A conversão não é o alvo final, o objetivo da nossa vida, como alguns entendem, tá? Temos aprendido que o reino de Deus tem uma porta, tá? E essa conversão ao Senhor é a passagem por essa porta. É a passagem quando eu sou convencido pelo Espírito Santo da minha situação de independência para com Deus, de rebelião para com Deus, e é ministrado a necessidade de eu me arrepender diante do Senhor, e quando pelo Espírito eu recebo a Jesus como o Senhor da minha vida, o meu dono, o meu Kyrios, sou enxertado no corpo de Cristo pelo batismo e recebo o revestimento do Espírito Santo, eu verdadeiramente passo por essa porta. Passo por essa porta que me dá acesso ao reino de Deus. Eu sou transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como Colossenses 1,13 fala. Então, esse processo de conversão é o início. É o começo da minha vida cristã. Então, se você passou por isso, você verdadeiramente entrou pela porta e você acessou o reino de Deus. Você está no reino de Deus. Aleluia. Eu creio que você está no reino de Deus. Após termos passado por essa porta, tá? Nós encontramos diante de nós um alvo, queridos. Um alvo, um objetivo, irmãos. E esse alvo, esse objetivo não é ir para o céu como alguns equivocadamente pensam, queridos. Né? O alvo é ser semelhante a Jesus. Texto Romanos 8, 28 a 29,
já conhecemos, mas como é importante lermos mais uma vez. Romanos 8, 28 a 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, eu e você, chamados para sermos semelhantes a Jesus, fomos predestinados para sermos conforme Jesus. Ainda trazemos muitas sequelas do nosso tempo longe de Deus, irmãos. O mundo muito nos estragou e precisamos permitir com que Deus desconstrua tudo aquilo que o mundo construiu de maneira errada e que agora, com o terreno limpo, Deus possa construir de maneira correta a sua vontade em nossas vidas. E por isso que Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Algumas versões falam do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus quer me transformar à imagem de Jesus. Deus quer transformar você à imagem de Jesus. O alvo principal do discípulo não é ir para o céu. O alvo principal do discípulo é ser transformado à imagem de Jesus, irmãos. Porque no céu só entra pessoas, homens e mulheres, que se assemelham a Jesus. Por isso que o compromisso de Deus com isso. Deus está comprometido com isso, de transformar a mim, transformar a você à semelhança do próprio Jesus. Ele nos resgatou e nos projetou para sermos semelhantes a Jesus. Amém? Aleluia? E Deus coloca os recursos dele para nós. Então, passamos pela porta, aleluia, encontramos diante de nós um alvo, mas para eu alcançar esse alvo, de ser semelhante a Jesus, eu preciso percorrer um caminho que me foi proposto. Sem percorrer esse caminho, eu não consigo chegar a esse alvo. Apenas o tempo de conversão não é suficiente para que eu consiga chegar a esse alvo de ser semelhante a Jesus. Eu preciso percorrer esse caminho. Irmãos, esse texto de Hebreus que nós acabamos de ler fala exatamente desse caminho, desse trilhar, desse percorrer esse caminho. Fala de como deve ser o nosso comportamento durante esse caminho, fala qual deve ser a minha postura, fala dos cuidados que eu devo ter durante esse caminho, fala o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Por isso é fundamental compreendermos bem, termos revelação acerca das verdades do Senhor nesse texto. Por isso eu sou apaixonado por ele. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então eu queria junto contigo progredir mais um pouquinho acerca desse texto, tá? Desse texto de Hebreus. Amém? Estamos juntos? Não estou te vendo, mas creio que tu estás aí comigo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, encontramos nesse texto que lemos 3 expressões importantes. A primeira expressão é deixando. Eu já falei que algumas versões falam desembaraçando. A segunda expressão fala correndo. E a terceira expressão fala olhando. Na realidade, são 3 verbos que exprimem ação. Ação de deixar, ou ação de desembaraçar, ação de correr e ação de olhar. Irmãos, hoje eu gostaria de me concentrar nessa terceira ação, nesse terceiro verbo, nessa terceira expressão que nós lemos, olhando. Gostaria de me concentrar nisso. O texto fala que nós precisamos deixar peso e pecado, sem uma postura, uma decisão de deixar. Realmente não iremos conseguir caminhar no Senhor, mas não iremos focar nisso hoje, tá? O texto fala que depois que deixamos, precisamos correr com perseverança, mas nós não iremos também tratar disso agora. Iremos nos concentrar nessa terceira ação,
a ação de olhar. Olhar firmemente para Jesus. Amém? Irmãos, é impossível conseguir trilhar esse caminho sem olhar firmemente para Jesus. Eu posso até ter deixado peso e pecado. Eu posso até ter iniciado com a perseverança uma corrida, né? Correr essa carreira que me foi colocada. Irmãos, mas se eu não estou com os meus olhos fixos em Jesus, eu não vou muito longe. Eu não consigo ir muito adiante se eu não tiver com os meus olhos focados em Jesus. Por isso o texto fala, olhando firmemente para Jesus. Olhar firmemente é diferente de olhar. Olhar firmemente traz a ideia de foco, de concentração, de determinação, de energia, de força, de veemência, de intensidade. Nada me distrai, nada me desfoca, nada me desconcentra. O sentido seria de o nosso olhar estar completamente concentrado em Jesus. Tirar o olhar das outras coisas e das outras pessoas, a fim de olhar fixamente, somente para Jesus. E eu gostaria de falar de 3 locais durante a nossa caminhada que somos tentados a olhar. Somos tentados a desfocar de Jesus e olhar para esses 3 locais e que atrapalha o nosso caminhar diante do Senhor. 3 locais que atrapalham quando eu olho de eu continuar caminhando o caminho que o Senhor me propôs. Amém? Aleluia? O primeiro local é para nós mesmos. Esse é o primeiro local. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, algumas pessoas erroneamente acham que esse texto se refere a uma outra pessoa. Maldito o homem que confia no homem significa no próximo. Eu não posso confiar em ninguém. Irmãos, isso é um entendimento equivocado, queridos. Maldito o homem que confia no homem está falando de mim mesmo. Porque o texto fala que coloca, que faz da sua carne o seu braço. Não é a carne do outro o seu braço, é a sua carne. Então está dizendo que maldito o homem que confia no homem é maldito o homem que confia em si mesmo. Eu sou o meu pior inimigo. Interrompemos e pelo menos titubeamos a nossa caminhada quando tiramos os nossos olhos de Jesus e focamos em nós, para as nossas dificuldades, para as nossas debilidades, limitações, nossas fraquezas, nossas imperfeições, inconstâncias, instabilidades, irmãos. Irmãos, é uma tragédia, queridos. Uma tragédia. Precisamos estar com a nossa dependência absoluta em Deus. Colossenses 1:27 fala: Cristo em nós, esperança da glória. Precisamos estar muito convictos da nossa estrutura humana. 2 Coríntios 4:7 fala: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Deus conhece nossas limitações mais do que nós mesmos. Deus sabe que nós somos vaso de barro. Ele nos projetou como vaso de barro, queridos. Foi Ele que nos fez assim. Irmãos, e o vaso sempre vai ser de barro, queridos. Sempre vai ser. É ilusão acharmos que em algum momento o vaso vai crescer de tal maneira que vai deixar de ser de vaso e vai passar a ser de outro material. Precisamos tirar essa expectativa do nosso coração. Nós somos vaso de barro, Deus nos projetou como vaso de barro e o vaso sempre será de barro. Eu não consigo, Ele consegue.
Eu não posso, ele pode, eu não tenho forças, ele tem forças por mim, eu não aguento, ele aguenta, eu não suporto, ele suporta. Queridos, eu não sei, ele sabe, eu não tenho esperança, ele tem esperança por mim, eu muitas vezes sou infiel, mas ele permanece fiel para com a minha vida, para com a tua vida. Assim, conscientes da nossa absoluta incapacidade de nós mesmos, conscientes da nossa absoluta limitação, como o vaso de barro que somos. Irmãos, não teremos coragem de abrir a nossa boca, em hipótese alguma, para querer reivindicar qualquer glória, a menor que seja, por algo que foi bem sucedido, saiu bem, porque colocamos as nossas mãos. Não teremos essa coragem de abrir a nossa boca para falar isso. Por quê? Sabemos que somos vaso, e vaso de barro. Aleluia! Glória a Deus. No caso de Pedro, conhecemos essa história muito bem. Pedro disse que nunca iria negar a Jesus, se fosse necessário morreria por Jesus. E aí todos nós já sabemos essa história. Pedro negou a Jesus, ficou arrasado, desesperado, desesperançoso, frustrado, decepcionado com ele mesmo. Irmãos, e Jesus, com muito amor, foi restaurar a fé de Pedro, no momento ali que negou, onde ele, terceira vez que ele negou, Lucas 22, 61, 61 fala isso, que ali em algum momento Jesus olhou para Pedro e houve um cruzar de olhares ali entre Jesus e Pedro. Aquilo foi um olhar de amor, queridos. Não foi um olhar de acusação, foi um olhar de resgate. Depois ali, quando o anjo falou para as mulheres que Jesus tinha ressuscitado e que orientou que as mulheres fossem dizer aos discípulos que Jesus tinha ido para Galileia, ali Marcos 16, 7, o texto fala que o anjo disse: diga aos discípulos e a Pedro que ele está na Galileia vivo, ressurreto. E depois ali nós já sabemos, João 21, 15 a 17, Jesus foi pessoalmente restaurar a fé de Pedro. Pedro, tu me amas, por 3 vezes apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Deus conhece as nossas limitações, as nossas debilidades, irmãos. Conhece. Então, precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos. Se estivermos focados em nós não iremos conseguir dar 2 passos nesse caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Tem uma música muito antiga que eu cantava quando congregava lá com os irmãos da Batista, que diz assim: não sei por que Cristo me ama e quer cuidar de mim, não sei por que na cruz se entregou, mas eu sou feliz, pois Ele me salvou. Irmãos, muitas vezes eu digo, eu não sei por quê. Sinceramente, eu não sei por que Deus me ama. É tão paciente comigo. E eu quero dizer que isso é amor, queridos. É o amor dele para com a minha vida, para com a tua vida. Então precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos, olhando firmemente para Jesus. É apesar de mim, Ele quer que eu trilhe esse caminho que Ele estabeleceu. Esse caminho vai me levar a ser a imagem do seu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Podemos prosseguir mais um pouquinho, estamos juntos, tranquilo, estamos em casa, estás comigo? O segundo local, queridos, que muitas vezes nós olhamos e que atrapalha a nossa caminhada, é quando nós olhamos para outras pessoas. Fixamos os nossos olhos em homens, em pessoas, e isso atrapalha a nossa caminhada, irmãos. Irmãos, homens e mulheres são falhos. Durante a nossa caminhada como discípulos, já vimos tantas coisas. Quantos abandonaram a fé, amaram o presente século, como a palavra fala, né? Não sempre ocorreu isso. Infelizmente, sempre vai acontecer.
tá? Então, não podemos nos abalar com isso, choramos, ficamos com o nosso coração apertado, sentimos saudades, mas os nossos olhos não podem se focar nisso, irmãos. Pessoas, infelizmente, nos machucaram e nos machucam e irão nos machucar durante essa caminhada com palavras, com atitudes, com posturas equivocadas, irmãos. As pessoas muitas vezes nos injustiçaram. Quantas vezes fomos injustiçados? Irmãos, as pessoas falham umas com as outras, queridos. Você já falhou com alguém? Você já machucou alguém? Lógico que machucou. Lógico. É porque às vezes nós esquecemos, né? Mas lógico, todos nós erramos um com o outro. Por isso que a Bíblia, Jesus orienta a nós perdoarmos 70 vezes 7. Porque o perdão tem que ser algo constante nos nossos relacionamentos. Então, com os nossos olhos fixos em pessoas, não conseguiremos correr a carreira que nos está proposta. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que abandonaram o Senhor, deixaram de caminhar porque ficaram chateados com um irmão, ficaram chateados com alguém, ficaram chateados com a igreja, ficaram chateados com o pastor. O pastor é que se chateia demais. Ai, Jesus, irmãos, quantas histórias, e disseram que abandonaram a fé porque ficaram chateados com pessoas. E aí estão hoje aí frustrados, desanimados, às vezes seguindo Jesus de longe, sem se envolver na obra, sem querer se relacionar com irmãos, como falam, seguindo a Jesus do meu jeito. Irmãos, não podemos seguir a Jesus do nosso jeito, irmãos. Precisamos seguir a Jesus do jeito que Ele determinou. Queridos, e o jeito que Ele determinou é impossível seguir a Jesus sozinho, sem o corpo, sem estar vinculado. Não tem como seguir a Jesus carreira solo, irmãos. Então, precisamos tirar os nossos olhos das pessoas. As pessoas irão nos machucar, nos ferir algumas vezes. Mas precisamos caminhar, irmãos. Muitos ficam olhando para as pessoas para realizar comparações. Irmãos, se tem uma praga, uma epidemia na vida de um discípulo, chama-se comparação. A comparação é a antessala da inveja. É a antessala da inveja. A comparação me leva a murmurar de Deus, a reclamar de Deus, a não aceitar o que Deus reservou para mim, queridos. Com os nossos olhos fixos em pessoas, não iremos conseguir caminhar esse caminho que foi traçado pelo Senhor. Irmãos, isso não quer dizer que não possamos olhar para a vida de pessoas para nos inspirar, para aprender com irmãos mais maduros na fé. Não é isso que estamos falando. Absolutamente. Paulo fala ali, 1 Coríntios 11:1, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Tá? Tito fala ali, Tito 2, de 3-5, fala que as mulheres idosas, as mulheres mais experientes, devem ensinar aquelas mulheres mais jovens, recém-casadas, a amarem os seus maridos, os seus filhos, a serem sensatas, a serem honestas, boas donas de casa. Sim, irmãos, podemos aprender uns com os outros, claro. Isso é algo que é precioso. Eu posso me inspirar na vida de pessoas, mas nunca me comparar, porque Deus reservou uma porção específica para cada um de nós. Podemos olhar para irmãos que inspiram a nossa fé. Quantos irmãos inspiram a minha fé? Que eu olho e me desafiam a ser mais parecido com Jesus. Então a função do irmão mais maduro, o discipulador ali que está ajudando, servindo alguém, é ajudar aquele discípulo a olhar firmemente para Jesus. E não para ninguém. Infelizmente temos algumas mulheres que querem andar alicerçadas na fé do marido, alguns filhos que querem andar alicerçados na fé dos pais, alguns maridos que querem caminhar fundamentados na fé das esposas, discípulos que querem caminhar alicerçados na fé do discipulador, do pastor. Irmãos, eu não vou conseguir caminhar olhando para os outros. Aleluia, aleluia. João 6, 60 e depois o versículo 66 a 68,
João 6, 60 e depois 66 a 68 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Estou lendo o versículo 66. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Irmãos, amo muito os meus irmãos, os meus pastores, a minha família, a igreja. Irmãos, mas em hipótese alguma, ninguém pode substituir a pessoa de Jesus na minha vida, nem tampouco na tua vida. Então, tiramos os olhos das pessoas, nos inspiramos, mas tiramos os olhos, focamos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Terceiro local, e a gente já está encerrando, fica tranquilo. Terceiro local que muitas vezes nós olhamos e acaba atrapalhando a nossa caminhada com o Senhor, é quando nós olhamos para as circunstâncias, irmãos. Circunstâncias da vida. Quantas vezes somos tentados a tirar os olhos do Senhor e colocar nas circunstâncias da vida? Conhecemos o texto, Mateus 14, 22 a 32, não vamos ler, Pedro ali andando sobre as águas. Conhecemos já esse texto, tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade, olhou para o vento, olhou ali e começou a afundar. Irmãos, as circunstâncias são reais, não é invenção da nossa cabeça. Não, absolutamente não é fácil passar por uma frustração, uma traição, irmãos, a perda de um ente querido, uma doença grave na vida de um filho desesperado, irmãos, uma situação difícil no corpo de Cristo, até uma divisão na igreja, uma notícia de desemprego. Irmãos, não queremos, no nome do Senhor Jesus, desprezar isso, menosprezar as circunstâncias. Ali com Pedro realmente estava ventando, o vento estava forte, o mar estava furioso, ele estava com medo, irmãos. Sim, não queremos menosprezar as circunstâncias, mas as circunstâncias não podem roubar os meus olhos de estar focado na pessoa de Jesus. Por isso o texto fala, olhando firmemente para Jesus. Olhe, se tem alguém na Bíblia, irmãos, que muito me impressiona, queridos, com os olhos focados no eterno, é José. Olhe, José, pense numa vida difícil, José. Impressionante. Sonhou, contou o sonho para os irmãos acabou vendendo José, daqui a pouco ele prosperou, foi honrado, depois a mulher de Potifar levantou um falso contra ele, ele foi preso, depois ele prosperou novamente na prisão, voltou a ser honrado, encontrou seus irmãos que o tinham vendido e honrou os irmãos. Querido, se tinha alguém com panos para as mangas, para ser deprimido, amargurado, rancoroso, era José. Mas José era um homem focado em Jesus, focado na eternidade. Não tirava os seus olhos naquilo que era eterno. Exemplo de Paulo, interessante, né? Atos 9, 15 e 16. Normalmente quando nos convertemos, tá? Isso, em alguns casos acontece isso, quando nos convertemos, muitas vezes existem profecias sobre as nossas vidas, Deus fala conosco, tá? Que irá nos usar de maneira poderosa, que seremos úteis na mão do Senhor. Já vi vários casos desses, irmãos, mas quando Paulo se converteu não foi assim. Atos 9, 15 e 16 diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E olha a profecia sobre a vida de Paulo, versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa foi a profecia no início, na porta, quando Paulo está entrando no reino de Deus. Essa foi a palavra de próprio Jesus sobre a vida de Paulo.
eu lhe mostrarei. Irmãos, mas que vida Paulo teve no reino. Paulo era um homem completamente focado. Paulo que escreveu Romanos 8, 33 a 39, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o olhar de Paulo estava naquilo que era eterno. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, Paulo escreveu isso aí numa situação muito difícil, muito apertada. Mesmo assim, ele não tirava os olhos de Jesus. As circunstâncias estão presentes, mas as circunstâncias não podem roubar o nosso olhar fixo na vida de Jesus. Aleluia! Irmão, para onde tu estás olhando? Convite de Jesus para nós é para colocarmos os nossos olhos firmemente focados nele. Por isso que o texto fala olhando. Não sou professor de português, mas parece que isso significa algo contínuo. Não sei se é gerúndio isso. Olhando é algo contínuo. Não é uma olhadinha. Eu não olho uma vez, eu olho hoje. Eu estou olhando amanhã. Eu, empregado, estou olhando. Desempregado, estou olhando. Quando sou injustiçado, estou olhando. Quando entendo, eu estou olhando. Quando não entendo, eu estou olhando. Quando sou honrado, eu estou olhando. Irmãos, é um olhar contínuo. Talvez você esteja com um olhar titubeante para Jesus. Às vezes olha, às vezes não olha, às vezes olha para ti, às vezes olha para os outros, às vezes olha para as circunstâncias. Irmãos, queridos, o chamado do Senhor para mim e para você hoje não é um chamado para condenação. Deus, ele não te condena por isso. Ele conhece que somos vaso de barro, irmãos. O chamado do Senhor para mim e para você hoje é para o arrependimento. É para dizer, Senhor, eu tenho alternado, Senhor. Tem vez que eu olho para ti, tem vez que eu olho para mim, tem vez que eu olho para os outros, me comparo com outras pessoas, porque eu não estou assim, porque eu não estou como ciclaninho ou fulaninho. Muitas vezes eu olho para as circunstâncias que me rodeiam, porque que está acontecendo isso comigo? Eu estou com um olhar titubeante, mas eu quero, mais uma vez, diante de ti, renovar o meu olhar fixo, convicto, focado em ti. Eu já tenho deixado o pecado e peso, embaraço. Eu tenho trilhado esse caminho que tu propusesse para mim, mas durante esse caminho eu tenho titubeado e eu quero me arrepender. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, irmãos. Não queremos menosprezar as circunstâncias, de jeito nenhum, no nome do Senhor Jesus. Esse momento que estamos vivendo agora, não queremos ser negligentes, nem tampouco colocar um peso, mas a palavra do Senhor não é de condenação, é uma palavra de arrependimento. Dizendo, filho, olha para mim, filho, tira os teus olhos de ti, tira os teus olhos do teu marido, da tua esposa, do teu filho que se desviou, tira teus olhos da situação que tu estás vivendo, dessa enfermidade, dessa situação que na tua vida é recorrente. Tira os teus olhos, coloca os teus olhos em mim, olhando firmemente para Jesus. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Aleluia!
O chamado do Senhor para mim e para você é esse. Você aceita esse chamado? O Senhor não te condena. O Senhor não traz uma palavra de acusação para ti. O Senhor te convida para colocarmos juntos os nossos olhos em Jesus. Do Senhor pela sua palavra, pela instrução, pelos conselhos do Espírito Santo nesse dia. Que possamos olhar firmemente para a pessoa de Cristo Jesus. Lembrei-me da passagem de Mateus capítulo 17, conhecido como o momento da transfiguração de Jesus, onde Jesus estava diante de Pedro, Tiago e João e foi transfigurado, versículo 2 de Mateus 17, diante deles o seu rosto. Ele resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos essa voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Não havia mais Moisés, não havia mais Elias, mas o único que permanecia e que os seus olhos viram foi a pessoa de Cristo Jesus. Aleluia! Que possamos, pelo Espírito Santo, como nos foi instruído nesse dia através de Paulinho, tirar os nossos olhos de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Tirar os nossos olhos também dos outros, não com desrespeito, mas como o Senhor mesmo nos falou, tendo consideração, mas o nosso modelo não ser pessoas, mas Cristo Jesus. E terceiro, tirarmos os nossos olhos das circunstâncias da vida, porque hoje o vento das circunstâncias que nos estão próximos a nós pode ser ventos de calmaria, mas ninguém sabe se os ventos podem mudar, as circunstâncias podem mudar. Então tirar o olhar de nós mesmos, das nossas debilidades, tirar um olhar como referência, como modelo dos outros, e tirar um olhar, os nossos olhos das circunstâncias, e focar os nossos olhos em Cristo Jesus. Bendito seja a pessoa de Cristo Jesus. Queria concluir falando Apocalipse capítulo 3. O texto de Apocalipse capítulo 3 tem um conselho de Jesus que tem tudo a ver com essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Apocalipse 3,18. Jesus diz: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu acrescento aqui sem nenhum medo de estar diferente da palavra do Senhor, em dizer colírio para que os nossos olhos sejam ungidos, para que possamos ver a pessoa de Jesus. Ele é o quem coloca o colírio nos nossos olhos, para limpar os nossos olhos, de olhar para nós mesmos, de olhar para as pessoas e de olhar para as circunstâncias e olharmos firmemente para Ele. Pai Santo, mais uma vez nos apresentamos a Ti diante do Teu Filho Jesus Cristo, a quem nós reconhecemos como nosso modelo. Queremos olhar para Ele firmemente, Senhor, sem hesitar, sem olhar para nós mesmos, sem olhar para os outros nos comparando, sem olhar para as circunstâncias, mas olhar para Cristo Jesus. Põe o Teu colírio, Jesus, em nossos olhos, tirando toda a sujeira, tirando tudo aquilo que nos atrapalha de olharmos para Ti, para que os nossos olhos possam estar fixos, firmes, decididos, olhando para Ti, em nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada pela pessoa de Cristo Jesus, olhando firmemente para Ele. Aleluia. Graça abundante do Pai sobre tua vida.